Fala, monstro! Você já ouviu falar de uma planta rara chamada flor cadáver? E esse nome não é porque ela é uma planta zumbi, não. Esquece isso, sai dessa. Ela é conhecida cientificamente com o nome de Amorphophallus titano. Essa planta ela não é endêmica das Américas, ela ocorre lá no oeste da África, se estendendo até as ilhas do Pacífico. Essa planta ela é pertencente à família Araceae e ela pode chegar aí até os seus 30 anos. Essa planta ela é responsável não, ela é um exemplo de uma estratégia evolutiva para atrair seus polinizadores, e se liga que isso é uma novidade. Algumas plantas elas irão promover algumas estratégias como, por exemplo, cor. Aquela planta bonita, vermelha, vistosa, roxa, que atrai o polinizador. Outras plantas irão optar pelo cheiro, aquele odor gostoso, né, para atrair aquele bicho. E outra planta vai produzir néctar. Tem muito bicho que gosta de néctar. Mas essa planta, monstrinho, essa planta é cabulosa, cabulosa. Ela vai produzir um odor que lembra cocô, peixe podre e açúcar queimado. Pois é, monstro. Esse mau cheiro pode ser ruim para mim, pode ser ruim para você, mas para uma mosca vai ser um prato cheio. Então se liga que é sobre essa relação que a gente vai falar agora. Relação entre animal, planta e como isso influencia no processo de polinização. E isso é novo, e isso aí é resultado das plantas angiospermas. Angiospermas, angiosperma. Depois da vinheta, angiospermas. Fui! Então a coisa é rápida, a coisa aí é super tranquila. As angiospermas, em relação ao seu surgimento, deram início aí ao seu domínio lá no período do Cretáceo. Mas essas plantas elas possuem uma característica que as diferencia dos outros grupos. E nesse sentido, leva-nos a entender como funcionou, nesse caso, o período aí de domínio desse grupo, que domina também até hoje. E também devemos levar em consideração a questão das características que vieram de grupos mais simples, como por exemplo a característica de serem plantas traqueófitas, plantas que possuem vasos condutores. Em relação à semente, né, as plantas espermatóficas agora com fruto, e também a questão de serem plantas fanerógamas, plantas que têm aí o seu órgão reprodutor visível. Porém, esse grupo ele não conseguiria obter esse domínio sozinho. Esse grupo trabalhou aí em coloio com alguém, teve aí um paralelo, teve aí uma ajuda de cá e dali. Em relação com quem? Pois é, foram aí com os insetos que as plantas começaram, né, a interagir. Mas aí, em relação aos insetos, eles também, alguma coisa aconteceu durante o processo evolutivo que permitiu com que esse grupo se destacasse e fosse considerado aí um dos maiores grupos. E um deles é o aparecimento de asas funcionais. E aí o que é que permite? O cara com a asinha lá, o cara vai lá na planta que está lá na cacilda. Ele vai lá na outra planta que está dentro lá no meio de um arbusto lá, bem difícil, que antes não era possível. Então a capacidade de deslocamento ela foi aumentada. Com isso também foi permitido com que houvesse uma maior dispersão dessas sementes. O bicho começou a se alimentar das angiospermas. Então ele se alimentava, quando ele fazia o cocô, liberava essa semente lá no solo e, voilá, ele conseguiu dispersar essa semente para outros locais onde, né, às vezes não iria ser possível aquela planta se desenvolver lá
e agora essa planta vai crescer nesse local onde talvez ela nem fosse endêmica. Então, depois desse casamento aí para a vida inteira entre inseto e angiospermas, só está faltando agora o processo de polinização. Porém, o processo de polinização nós só vamos abordar em uma próxima videoaula para não embananar tudo aí na sua caixola. Tranquilo? Então agora a gente vai ver a questão aí da classificação das angiospermas. As angiospermas elas são classificadas em monocotiledôneas e eudicotiledôneas. É uma nova nomenclatura aí que está aparecendo. Eudicotiledôneas. Mas aí, o que significa isso? Monocotiledônea, alguma coisa. Eudicotiledônea, 2 alguma coisa. Monocotiledônea, 1 cotilédone. Eudicotiledônea, 2 cotilédones. Mas o que é cotilédone, meu filho? Cotilédone nada mais é do que uma folha modificada, ou seja, uma folha embrionária, que ela vai nutrir a planta. Agora vai nutrir, não é para a vida inteira, não é nutrição infinita lá, feito o Resident Evil lá, que o cara tem armas infinitas, life infinito. Uma hora acaba. Até formar, né, nesse momento que ela vai ser temporária, é até o momento em que ela forma uma plântula, que é uma plantinha bebê. Então vamos ver aí qual a principal diferença entre monocotiledôneas e eudicotiledôneas. E outra coisa, vamos ver também a questão dos representantes das angiospermas. Então, monstrinho, se liga aí na diferença entre monocotiledônea e dicotiledônea. Vamos começar aqui pela semente. Então nós temos aqui as sementes das monocotiledôneas, como exemplo aqui o milho. Então o milho aqui ele vai ter apenas um cotilédone, enquanto que nas dicotiledôneas ou eudicotiledôneas nós temos aqui 2 cotilédones. Já na flor, observe a ocorrência, monstro, de 3 pétalas. Nós temos aqui uma flor que nós denominamos de trímera, ou seja, ela está organizada em múltiplos de 3. Pode ser também 3, 6, 9, 12. E em relação à sépala, essa sépalazinha aqui nós vamos ver quando estudarmos mais, quando focarmos mais em flor. Mas adiantando um pouquinho, essas sépalas aqui, elas têm uma função aqui de proteção. Elas vão proteger essa flor aqui, ao decorrer do tempo que ela for aí, que ela fosse desenvolvendo. Quando eu venho para cá observar uma flor dicotiledônea, perceba que há uma mudança. Agora nós temos as sépalas organizadas, sépalas e pétalas organizadas em bases de 5. Então agora a nomenclatura muda. Nós temos agora pétalas e sépalas organizadas de forma que a gente chama de pentâmeras. Quando eu venho agora para a folha, galera, prestem bem atenção aqui. Nós temos aqui a bainha em monocotiledônea e temos a bainha aqui em dicotiledônea. Em monocotiledônea, essa bainha ela é pouco desenvolvida. Ela vai apresentar algumas nervuras, né? Isso ocorre também com o próprio milho, tá? Mas nas eudicotiledôneas, né, a bainha, por ser mais reduzida, essas nervuras também começam a ter um formato diferente. Elas começam a ter um formato mais parecido aí com uma pena, o que a gente chama de folha peninérvia. Subindo agora, observando aqui o caule, nós temos aqui, quando eu faço um corte, gente, aqui, esse tipo de corte aqui a gente chama de corte transversal. Perceba que os feixes vasculares aqui, eles estão dispostos de forma irregular. Então eu tenho aqui os feixes vasculares totalmente desorganizados. Quando eu venho para as dicotiledôneas, que tem aqui um feixe, né, vascular, mas na periferia estão dispostos aqui em círculos, perceba que eles estão aí mais organizados. Porém, no caule dessas eudicotiledôneas, elas possuem um caule mais robusto. Perceba que o tronco dele aqui ele é mais lenhoso, ele é mais grosso em largura. Em relação, em comparação às monocotiledôneas, elas são
mais finas, né? Elas são pouco desenvolvidas. Os caules eles são mais finos. Se você comparar, por exemplo, com uma gramínea. E para finalizar, uma raiz aqui, né, das monocotiledôneas, elas são chamadas de raízes fasciculadas. É como se fossem aí pelos, né, como se fosse uma cabeleira, uma peruca lá do cara que vai lá pro carnaval e coloca lá uma peruca e lembra muito, né, uma cabeleira. Se você observar agora as dicotiledôneas, ele existe um eixo aqui, tá? Que a gente chama de raiz pivotante ou axial. E esse tipo de raiz, galera, elas possuem algumas zonas, tá? E também raízes secundárias. A pontinha aqui dessa raiz nós chamamos de coifa. Então essa coifa aqui, ela é um tipo de proteção, ela vai proteger a extremidade da raiz. Então é isso aí, gurizada. Vamos continuar o nosso estudo com relação às angiospermas quando formos falar de fruto e quando formos falar de flor. E queria aproveitar agora esse momento final para agradecer a você que andou contribuindo aí. Não deixe de curtir nossa página, aliás, no nosso canal. Não deixe aí de se inscrever no canal. E agora uma novidade, que para mim é novidade, esse sininho aqui, ó. Pum, dá um toquezinho nesse sininho, ou é aqui, eu sei lá onde é que esse sininho tá. Dá um toquezinho aí nele que ele vai te avisar quando tiver aí novos vídeos publicados. Também queria dizer agora para vocês que tem um momento aqui da poesia, tá? Vamos jogar a poesia aqui. Nós melhoramos quando aprendemos. Nós nos superamos quando erramos. E conseguimos quando tentamos. Então, guarda aí isso na caixola de vocês também. Uma frase também que eu acho super interessante, do meu amigo Léo Santos, diz o seguinte: não permita nunca ser menos que o seu melhor. Forte abraço e até a próxima videoaula. Fui!